Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós, diferente. Eu falo diferente porque eu venho apurando o meu olhar para identificar histórias inspiradoras. E isso aconteceu com a minha convidada super especial de hoje, a quem eu vi dando uma entrevista na televisão e eu pensei, essa história tem que ser compartilhada no Cá Entre Nós. E carinhosamente pedi para que a equipe entrasse em contato com a Marlene, essa mulher maravilhosa que a gente vai conhecer a história dela. É uma história de dedicação de uma vida para cuidar e trazer bem-estar para pessoas com deficiência auditiva. E ela vai compartilhar essa história maravilhosa com a gente. Então, já se prepara, abre o teu coração. E ela já me corrigiu, Karina, não é deficiência auditiva, é deficiência visual. E vai ser nessa troca que a gente vai descobrir juntos, porque esse mundo é novo para mim, Marlene. E eu tô na maior alegria de você me apresentar esse mundo com todo carinho. Seja bem-vinda ao programa Cá Entre Nós. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de compartilhar a sua história com a gente. Karina, é uma honra estar aqui. Estou me sentindo tão acolhida. Eu acho que estou me sentindo em casa. Mas é assim mesmo que você tem que se sentir, Marlene, em casa. E assim, nós estamos todos assim muito felizes em te receber. Ela é um nome, é um ícone, né, de alguém que luta por uma causa nobre, não só na nossa cidade. A Marlene é uma mulher de expressão. E eu queria que você começasse contando um pouco da sua história pra gente, Marlene. Como foi, né, que você decidiu se dedicar a pessoas com deficiência visual? Karina, eu nasci na roça. Eu sou a primeira filha de mais outras 2 crianças cegas. Meus pais muito jovens. E eu nasci num lugar tão abençoado, sagrado. Mas era um lugar muito pobre, uma casa de pau a pique, ainda de chão, fogão de lenha. E ali eu nasci, fui crescendo, vendo os meus primos ir para a escola, a vontade de também poder ir. E as minhas irmãs vieram logo depois de mim. 1 ano e 19 dias, uma das minhas irmãs, depois veio a outra. Então, aquela vontade que eu tinha de aprender como ajudar, como ensinar crianças que não enxergam como eu. Eu queria aprender, eu precisava de aprender, mas eu já queria ensinar. Acho que essa vontade, esse amor, essa paixão por cuidar de quem não enxerga, pela graça de Deus, é inato em mim. Eu já nasci com. Você conta pra gente aqui que você tem 2 irmãs que também nasceram cegas. É isso, Marlene? Sim. Minhas 2 irmãs nasceram sem enxergar e também eu, né? E a gente ficou na roça, eu, até 10 anos de idade. Com 10 anos, uma professora cega, que era aqui de Ribeirão, nos encontrou lá na roça, né? Isso próximo da cidade de Pedregulho, que não é longe daqui. Então, eu entrei na escola com 10 anos de idade, mas graças a Deus isso foi assim muito rápido depois. Eu tive a graça de ser alfabetizada e principalmente quando fui para a faculdade, porque quando eu estava na 8ª série daquela época, que hoje é o 9º ano, eu pensei, eu preciso arrumar um emprego. Eu tenho que dar segurança para o meu pai, para quando o papai e a mamãe, quando eu falar eu vou embora para a universidade, eles não ficarem tão inseguros. Então eu fui a primeira mulher cega a trabalhar na indústria calçadista de Franca. Trabalhei
fazendo caixas de sapato. E quando terminei o 3º colegial, já estava me preparando, tive a graça de passar aqui na USP, no curso de psicologia, que naquela época não era aqui na USP, o curso sim, mas a gente tinha que prestar vestibular em São Paulo, na cidade universitária. Então, a gente teve que batalhar muito. Nós estamos falando de crianças cegas que eu vou fazer esse mês, 66 anos de idade, que eu falo com muito orgulho disso, né? Então, nós estamos falando dos anos 60, que não tinha telefone, não tinha celular, criança cega tinha que estudar com regletes, né? Perfurando ponto por ponto com um aparelhinho chamado punção. Então, foi bem difícil, mas foi também uma bênção. Eu acho que tudo que é difícil, você não recebe tudo pronto, eu tive que batalhar muito para estudar. Comecei a encontros juvenis, viajar sozinha. Com 14 anos de idade eu já ia para encontros. E isso foi me fortalecendo, me ajudando muito. Eu tinha passado aqui na USP, mas não porque o curso daqui não era muito bom, porque era bom, sempre foi bom e é muito bom. Mas eu escolhi estudar no Vale do Paraíba, em Lorena. Eu queria estudar numa faculdade, na época, eu estava muito preocupada, assim, que eu queria cuidar das pessoas. Então eu escolhi uma faculdade religiosa, onde eu pensei que indo embora sozinha, longe dos meus pais, eu precisava de ter também um aporte, um suporte para que eu tivesse uma formação também holística, né? A preocupação minha com o ser humano. Eu fui fazer psicologia primeiro, né? Esse desejo de cuidar do outro. E aconteceu algo muito lindo nisso. Eu conheci um médico muito jovem, também recém-formado. E no meu primeiro ano, no primeiro mês de psicologia, ele começou a insistir para eu dar aula para crianças cegas. Eu pensei, meu Deus, como vou fazer isso? Esse médico foi de um carisma invejável. Como eu tinha feito uma proposta para a faculdade, que eu não queria sair de lá com certificado na mão, mas eu queria sair com a formação, eu falava para o médico, eu não posso dar aula, não posso cuidar de crianças agora, porque a faculdade vai exigir muito de mim. Ele teve o cuidado e me levou para conhecer crianças muito parecidas como eu, que moravam numa casa exatamente como eu também, uma casa muito pobre. E eu comecei, no primeiro mês da faculdade, eu já fui com muita garra. Eu falo para esses meus ex-alunos, no começo dos anos 80, que eles eram os meus mestres. Ali eu fui aprendendo também a dar aula com eles. E o nosso caminho foi assim. Naquela época, nós estamos falando dos anos 70, dos anos 80, a criança cega, pela legislação, ela só ia para a sala de aula, nas classes especiais, com 7 anos. Eu já naquela época pensava, não, 7 anos já passou muito. A criança tem que começar a ser cuidada bem pequenina, porque comigo foi assim. Eu tinha o cuidado de ensinar para as minhas irmãzinhas até como fazer arte longe da mamãe, como fazer um monte de coisa na roça, né? E foi esse caminho. Eu comecei a trabalhar com crianças cegas já em 1980. E graças a Deus, é isso que a gente faz até hoje. De alguma forma, nasceu no seu coração o desejo, provavelmente quando você começou a dar aula para essas crianças lá no primeiro mês de faculdade, de alguma forma nasceu no seu coração o desejo de ter um projeto mais abrangente. Estou falando da ADVIRP, essa instituição de Ribeirão Preto, a qual você é presidente, fundadora. Você considera que a semente da ADVIRP nasceu quando você começou a dar aula para essas crianças cegas? Acredito que sim, mas para ser muito honesta, eu estava tão bem lá no Vale, quando eu fui chamada
pela Secretaria Estadual da Educação para vir dar aula aqui em Ribeirão, no começo não foi fácil, foi um sofrimento. Eu amava estar lá, mas eu abracei aqui como uma missão. Mas eu bem que acredito mesmo, é que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E eu acho que quando eu fui chamada para vir para cá, eu creio muito que essa instituição, ela já existia no coração de Deus. E eu, uma pessoa com boa vontade, né? Claro que quando eu vim para cá, eu era psicóloga, pós-graduada em psicologia, era pedagoga, também pedagoga especializada em deficiência visual, não só com a formação, né, para direção de escola também. Já era pós-graduada em psicologia, estava cursando filosofia. Então eu tinha uma formação, né? Depois fiz psicopedagogia, mas eu acho que muito mais do que essa formação, o que me ajudou a fundar a DEVIRP foi o grande amor mesmo, a paixão que ao longo desses anos foi crescendo muito grande dentro de mim. E eu tenho um compromisso que enquanto eu viver, eu quero cuidar de crianças, de pessoas que não enxergam. Eu tive oportunidades para estar fora do Brasil, trabalhando, estudando, tanto na Espanha, na Itália, em Portugal. Mas eu estou aqui por uma opção, por uma decisão mesmo de vida. Eu amo Ribeirão, amo. E a DEVIRP, ela nasceu assim, do nosso trabalho como educador e pessoas da comunidade, pais, né, professores me ajudaram. A instituição, na verdade, ela começou no meu apartamento, na cozinha do meu apartamento, ensinando as crianças que não enxergam a fazer comida, a fazer as coisas do dia a dia, porque eu já morava sozinha, né? Como moro até hoje. Então a gente começou e essa instituição foi crescendo. Hoje nós atendemos quase 40 municípios. É uma instituição muito respeitada, né? Você falou que me viu num programa de TV. Exato. E agora, olha que coisa bonita. André Bocelli esteve em São Paulo, né? E foram escolhidos 11 pessoas cegas do Brasil que ganharam, né, o convite, que foram convidados especiais, e eu lá estava, nessas 11 pessoas. Marlene, que privilégio, hein? Foi. Que delícia! Então, isso para dizer que a DEVIRP é uma instituição muito respeitada, e eu devo muito isso ao povo de Ribeirão, que me acolhe, que me ama, né? E que abre as portas quando eu vou divulgar os eventos da nossa instituição, as escolas que abrem as portas para que a gente possa ser um facilitador na inclusão dos deficientes visuais. Então eu tenho muito gratidão. Marlene, conforme você vai falando, eu não sei se você percebe, penso que sim, o quanto a sua história impacta as pessoas. Você percebe isso? Olha, eu acho que eu sou encantada pela oportunidade que Deus me deu de conviver com crianças cegas. É o abraço mais sincero, é algo assim tão mágico, tão lindo, que se fosse para eu nascer de novo, eu queria pedir a Deus que me desse a graça de ser como eu sou, cega, de viver, experienciar as oportunidades que Ele me dá, de estar o dia todo dentro da DEVIRP, podendo abraçar, cuidar, amar e acompanhar as crianças que não enxergam, os adolescentes, os jovens e os bons colaboradores que estão lá para nos dar a mão. Porque eu sempre falo para o nosso colaborador, a DEVIRP é uma instituição muito respeitada. A gente vê assim, a consideração que a nossa instituição tem hoje no Brasil. E isso é graças também a muitos colaboradores que se juntam a nós
e que defendem essa causa conosco, que literalmente vestem a camisa da ADVIRP. Marlene, cada vez mais, conforme você vai falando, mais você me impacta. Quando você traz essa expressão, né? Queria ter a oportunidade, se eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, queria nascer assim como sou. Nós sabemos que, de alguma forma, as pessoas olham para quem é cego e muitas vezes veem a pessoa com algumas limitações, né? Olha para aquilo que a pessoa muitas vezes não consegue ver ou fazer. E na sua fala, você traz muito além de limitações, você traz possibilidades, né? Você traz autonomia, você traz o quanto a pessoa cega, ela também pode ter um lugar de respeito, de valor, pode ter autonomia, pode viver uma vida de saúde, qualidade. Fala um pouco disso pra gente, Marlene. Ai, eu te agradeço muito por essa possibilidade, porque isso é o que realmente me encanta. Eu sempre quis que a ADVIRP fosse assim um lugar mágico, um lugar de muita alegria. Lá é muito bonito. E graças a Deus, muitas pessoas de todas as áreas, da área da saúde, da educação, empresários, quando vão na ADVIRP falam que é diferente. Porque lá tem quase 250 cegos, tem uma diretora, né, um presidente que também é cego, que sou eu, mas lá reina amor, muita paz. O que eu mais tenho vontade de passar para o nosso deficiente é que ele não se preocupa com o que ele não pode. Vamos pensar no que ele pode e que ele veio no mundo para brilhar, para ser luz, para ser águia e que nós temos muito a alcançar. Nós temos muito para contribuir também para o bem, para que as pessoas sejam felizes, para um mundo melhor. Eu acredito muito nessa possibilidade de luz, de esperança, de alegria. E é isso que eu tento passar para os nossos educandos, que a nossa cegueira não é que a nossa cegueira, nós temos a oportunidade de transformá-la em luz, em caminhos brilhantes, não só para nós, mas que a gente pode atrair pessoas também para o bem. Quando você olha para a ADVIRP, que é esse espaço que você idealizou para cuidar, né, que é algo que você tem dentro de você, esse desejo de cuidar, e a ADVIRP vem ao encontro desse desejo infinito da Marlene de cuidar. Quando você olha para a ADVIRP e essas pessoas que lá estão ou já passaram por lá, do que você sente mais orgulho? São milhares que já passaram nesses... Eu tenho no total 45 anos de profissão. Mesmo os do Vale do Paraíba, eu tenho contato. Para mim são os meus filhos. E quando eu vejo muitos que eu peguei no colo, pequenino, que hoje tem psicólogo, pessoas trabalhando em banco, dando aula nas faculdades, nas mais diferentes profissões realizados, eu só tenho uma palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada. Quando você agradece, né? Você traz o agradecimento na sua fala algumas vezes. Não foi só agora, né? Você já agradeceu a equipe que trabalha com você, né? Você traz sempre essa questão da gratidão. Quando você agradece, a que você agradece, Marlene? Eu agradeço as muitas possibilidades de vida que eu tive e Deus ter me dado a graça de eu caminhar por este lado, porque eu tive muitas chances de outros trabalhos, de crescer dentro da universidade. Na verdade, a faculdade me preparou para a docência e para a coordenação. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado essa possibilidade desse discernimento e de eu poder receber tantos abraços tão sinceros dos nossos deficientes visuais. Marlene, vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade que imagino que tenha sido você quem buscou de estar no programa de uma visibilidade tão grande quanto um programa da Rede Globo. E qual foi o teu objetivo em se lançar a um projeto dessa envergadura? Olha,
nós buscamos, porque eu tinha o meu grande desejo, o meu sonho, e você que está assistindo, ajude-nos. Eu queria que as pessoas conhecessem a DEVIRP, porque muita gente, até de Ribeirão Preto, mas é muita gente que não sabe da existência da nossa instituição. Eu não sabia, Marlene. E não sabendo da existência da nossa instituição, são muitas crianças que não sabem que elas podem chegar até nós e que a deficiência visual dela, que não é só a cegueira, é a baixa visão. Muita criança com baixa visão é considerada uma criança com déficit intelectual, com pouca possibilidade, e na verdade essa criança precisa de uma oportunidade educacional adequada, de convivência. Nós temos deficientes visuais que chegou pequenino, com menos de 3 anos de idade e que já está na seleção brasileira de goalball, que já puderam estar em outros países, pessoas das comunidades aí que não teriam um futuro. Então quando eu olho para trás, eu penso, eu sei que eu não sou digna de estar na frente de uma obra tão bonita, mas eu me esforço muito para que eu possa melhorar, para que eu possa ser digna de estar ali, na frente da DEVIRP, essa obra majestosa que é de Deus e administrada por nós. Gente, eu estou impactada. Você traz tanto aprendizado para a gente, Marlene, na tua simplicidade e na sua coragem, né, de se lançar a um projeto que você entende que você tem responsabilidade, né? Eu te ouço falar, estou ouvindo uma mulher que diz sim para a obra que veio aqui fazer, né? Sim para um projeto que você entende como seu, sem desculpas, sem corpo mole, sem medos. Imagina até com medos, mas enfrentando a cada dia os desafios. Marlene, como foi para você participar do programa? Houve alguma repercussão positiva para a DEVIRP? Muito grande. Foi o maior desafio no sentido de que foi muito exigente para mim, o palco era muito grande, aquele paredão de 17 metros, aquelas bolas são muito pesadas, eu não conseguia segurar a bengala e a bola junto, né? O Luciano precisou de me ajudar, mas foi difícil, mas pela DEVIRP tudo vale a pena, que é por uma causa muito maior do que a dificuldade que a gente passa. Quando você me conta a sua história, Marlene, uma coisa também me chama muita atenção. A sua dedicação em relação à busca por informação e estudo. Você vem se preparando, você se preparou muito para trabalhar à frente da causa que você trabalha. Então você me falou de uma formação em pedagogia, você me falou em psicologia. Me conta um pouquinho da sua trajetória do ponto de vista dessa formação pessoal e profissional. Eu tive a graça de ter uma formação singular. Eu fui para a universidade e no meio do primeiro ano eu fui chamado por mais de uma vez para ir para o Instituto de Parapsicologia. Eles perceberam em mim que eu tinha dotes de paranormalidade. Então, isso fez com que a nossa faculdade pedisse, não vá embora, você veio aqui para ficar e nós vamos... E eles cuidaram de mim. Lá era uma faculdade que também tinham ao lado o Instituto dos rapazes que seriam padres. E eu acabei tendo uma formação singular, porque muitas aulas que outros estudantes não teriam possibilidade, eu tinha aula junto com os clérigos. E eles cuidaram de mim. Eu tive realmente uma formação singular. E isso me deu a graça de ir me preparando. Quanto assim o meu trabalho, eu sempre fui vista em todos os lugares que trabalhei, que foram na verdade só na indústria calçadista, lá na prefeitura de Lorena, né, dentro da universidade eu trabalhava, e aqui na nossa prefeitura e no estado. Mas eu sempre trabalhei muito
Na Advirp, eu sou voluntária desde a sua fundação. Me aposentei rápido para cuidar integralmente da Advirp. Mesmo com a idade que eu tenho hoje, né, que vou fazer 66 anos, dia 10 de junho, eu trabalho muito. É de 10 no mínimo 10 horas por dia. E quando eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Eu dou o meu melhor. Eu nunca deixo para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Mas depois eu acredito que nada depende de mim. Quando eu dei o meu 100%, agora sim, tudo depende de Deus. Marlene, você falou de algumas pessoas que chegaram na Advirp pequenininhas e que já se destacaram até em seleção brasileira, né? Eu queria que você contasse pra gente uma ou mais de uma história de pessoas que já passaram pela Advirp ou pela sua vida, que às vezes nem foi pelo viés da Advirp, e que você se orgulha de ter feito parte. Olha, agora você me pediu a coisa mais difícil. Eu imaginava. Porque eu tenho orgulho de todos, de todos. Mas me ocorre agora um que chegou de Pirangi. Os pais descobriram a deficiência visual e chegaram desesperados, não sabiam o que fazer. Esse menino, que foi cuidado desde pequeno por nós, fez faculdade pública, hoje ocupa no Banco Itaú de São Paulo o cargo de chefia, e ele já levou um dos deficientes visuais que tinha muito inteligente, agora recentemente também para trabalhar lá com ele no Banco Itaú. Então nós temos alunos que nós cuidamos, que está dando aula na Unicamp, que está trabalhando na nossa prefeitura ou em muitas outras aqui da região. Tem assistente social, psicólogo, médico que perdeu a visão e que foi reabilitado por nós e que voltou ao trabalho. Enfim, tanta gente, eu tenho orgulho de todos. Imagino, deve ser incrível fazer parte da vida dessas pessoas de uma forma tão especial como você faz. Quando a gente pensa na missão da Marlene na Terra, qual você considera, Marlene, que é a sua missão aqui na Terra? A minha missão eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Eu quero um dia poder dizer, quero ter a graça de um dia poder dizer: Senhor, eu não fiz o que os deficientes precisavam, mas eu fiz por cada um que chegou aquilo que eu pude. Eu quero poder dizer então que eu não fiz de repente tudo o que eles precisavam, mas que com toda sinceridade eu fiz por cada um tudo o que eu pude. Marlene, quando você pensa na deficiência visual, como você define a deficiência visual? O que é ser cego para você? Eu sempre penso que da palavra deficiente eu tiro o D. Eu sempre penso que ser cego é ser eficiente. E eu tenho o sonho de contribuir para que os nossos educandos da Advirp possam ser eficientes, para que eles sejam alegres, felizes e que eles estejam incluídos na sociedade em todos os lugares. Me conta um momento muito difícil da sua trajetória que você pensou em desistir, Marlene. Eu acho que quando eu vim para Ribeirão, o primeiro ano eu sofri muito porque eu tinha muita saudade do Vale do Paraíba. Então eu tinha vontade de voltar. Mas Deus me deu um grande sinal que realmente é para cá que Ele tinha me mandado. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E eu fui buscando contato com... Sabe quem muito me ajudou e eu tenho uma profunda gratidão? Aos meios de comunicação. Porque quando eu vim para cá,
era para eu ficar na TV Canção Nova, era para eu ficar trabalhando nas TVs religiosas. E eu fiz a opção de vir cuidar dos deficientes aqui. Então eu pensei, não, mas eu nunca vou querer, sempre que eu tiver uma oportunidade de estar na TV, eu quero falar de Deus lá. Então eu acho que foi difícil no começo, a vontade de querer voltar para o Vale, mas pensei, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu vou ficar aqui e vou florescer. Floresceu um jardim, inclusive. Marlene, um sonho que você ainda não realizou. Um sonho é que o dia que eu não estiver mais aqui, que o povo, que as pessoas possam ajudar, que a DeVirp nunca acaba. Esse é o meu sonho. Algo que te deixa muito orgulhosa, que você se lembra e faz o seu coração sorrir. Cada vez que chega um deficiente feliz, realizado e com o filhinho no colo e fala para mim, eu vim trazer o seu netinho para você conhecer. Eu quero que você deixe agora um recado, primeiro para uma mãe que acabou de descobrir que o seu filho tem deficiência visual. Mãe, atrás de uma deficiência oculta uma eficiência. Ame o seu filho, ele vai ser a luz da sua vida. E agora eu quero que você deixe um recado para uma criança que acabou de descobrir que começou o movimento de perda visual. Ele já viu e agora ele começou a perder a visão. Eu diria que ninguém é um olho, um braço, uma perna. Nós somos um ser holístico. E você veio no mundo para ser luz. E por fim, Marlene, eu queria que você deixasse um recado para alguém que tem todos os órgãos e sentidos em perfeitas condições. Não tem nenhum tipo de deficiência. Para você que não tem nenhuma deficiência, a maior oportunidade que você tem de agradecer a Deus por essa possibilidade tão linda de você não ter nenhuma dificuldade especial. Se junte às pessoas que precisam de você. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Marlene, quero que você aproveite agora esse espaço que eu vou te dar para você falar de algo que você considera muito importante e que talvez eu não tenha te perguntado. Eu gostaria que a DeVirp pudesse ser conhecida em Ribeirão Preto e na região, porque muitas pessoas precisam de um lugar como aquele e também nós, para manter essa instituição, essa estrutura, nós precisamos de você, empresário, de você, profissional liberal. Vá conhecer a nossa instituição e faça-se um conosco para dar visão a quem não tem. Marlene, quero te agradecer por você, de uma forma tão verdadeira, ter trazido tanta informação de impacto para todos nós que estamos te assistindo, te vendo, te ouvindo e te sentindo. Você é um furacão, Marlene. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade singular de estar aqui e gostaria muito que você fosse lá na DeVirp. Com certeza, com certeza. Em breve eu vou estar lá, não conheço a estrutura de vocês, as instalações de vocês. Passei a conhecer depois que te vi nesse programa de televisão, fiquei impactada com você, com a tua história, o seu poder de realização. Mulheres como você, Marlene, enchem os meus olhos e o meu coração de orgulho. Eu acho incrível ter pessoas como você dedicando a vida a outras pessoas. E aí eu falei, nossa, essa mulher tem que fazer parte do programa, porque do mesmo jeito que você me inspirou quando eu te vi, eu quis trazer para todos vocês essa inspiração que você traz
para todos nós. Pelo que você é, Marlene, pelo seu exemplo. Então, eu tenho aqui um pedido, penso que em nome de todos nós, que você continue, Marlene, e que você serenize e tranquilize o seu coração, porque o legado que você começou na Adevirp, ele vai continuar, porque você plantou de uma forma muito significativa. E você não só plantou, mas você plantou e você vem regando esse trabalho com muito amor e há muitas mãos. Então, esse é um trabalho contínuo que começou com você e vai continuar na mão de outras pessoas e no coração de outras pessoas. Então, continue, Marlene. Amém! Eu vou continuar. E muito obrigada a vocês que também se inspiram em histórias de verdade, em histórias de pessoas e de mulheres que vão além das limitações e que buscam o seu diferencial, muitas vezes, em trazer o melhor e fazer o melhor para os outros. De uma forma muito diferente. Vou dar um abraço na Marlene, vou te abraçar, Marlene. Vou aqui pertinho de você. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada. Obrigada por dividir com a gente a sua vida, a sua história, o seu projeto. Você é incrível. Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo Cá Entre Nós.